So, I'm going to ask you just for a moment Eu to vou-vos put down pedir, your writing, noting por things. apenas um And we're going to have a momento, deixarem de meditation. lado os vossos blocos de apontamentos. We've Vamos had a fazer uma lot pequena of meditação. input today. Estivemos So, just take a submetidos a moment imensa to informação close hoje, your então eyes. apenas tirem um momento para fechar os olhos, Soften your breathing. acalmar a vossa And breathe a little respiração. more deeply. Inspirem um bocadinho consciously mais profundamente e take a breath into your conscientemente. heart. Inspirem para o vosso coração Just say hello to your heart. It's been e digam doing apenas its olá job ao all vosso day long. coração. Tem feito o seu trabalho durante And maybe todo say este thank dia. you. E talvez digam obrigada. Take another breath and just let your body Inspirem relax in mais the uma chair. vez e deixem o vosso corpo relaxar nas cadeiras. And notice how differently you feel than you did at the E beginning of the notem day. como se sentem And the diferentes do energy in princípio the do room has dia changed. e como a energia nesta sala Maybe mudou. it feels softer to you. Talvez esteja Maybe mais it feels a suave little more neste momento. cohesive Talvez because se you sinta are um with bocadinho mais family. coesiva porque vocês estão com família. Let your breathing continue to carry Deixem you continuar more and more a deeply vossa into a respiração place para vos carregar mais profundamente para um relaxation, lugar de but relaxamento, also receptivity. mas também de receptividade. And when we finish the evening tonight, E quando we leave terminarmos esta quietly when noite, Kryon says, vamos and so sair it is. sossegadamente quando Kryon disser, We take então that assim é. message with us in our hearts Levamos essa mensagem connosco nos nossos and we corações leave e with partimos those words and com that essas love. palavras e esse amor. Take another breath Inspirem mais uma vez and just feel the fullness of your heart e simplesmente and the gratitude sintam o in vosso there coração em cheio e a gratidão que for está lá bringing yourself here today, por vos trazer for aqui opening hoje, your heart to receive, por abrir os for vossos giving corações yourself para this receberem, gift that por vos continues dar a with vocês the próprios message esta from Kryon. prenda que continua com a mensagem de Kryon. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço I Magnético. promised a parable. Eu prometi uma parábola And yet again, the parable will e feature mais uma the vez character a named palavra Woe. terá a personagem chamada And if you've Woe. not heard of this before, Se vocês não ouviram Woe falar is disto every antes, Woe é cada ser woe humano. really is not a gender. Woe, Woe de is a facto, woe não man. tem um género. É um And Woe in that we will homem. call him a he E because it nisso makes sense in nós your language chamaremos to do ele, so. porque faz mais sentido na vossa But this is linguagem. for all of you. Mas isto é para cada um de vocês. In some ways, it's a story that some of you will De alguma recognize. forma, In some é ways, uma it isn't história que because alguns de it's vocês vão reconhecer. E, de alguma forma, também não será, porque é metafórica. Meus queridos, as parábolas têm sempre uma mensagem. As parábolas sempre serão metáforas a respeito das coisas. Às vezes nós explicaremos, outras vezes não, mas nesta queremos vos explicar à medida que vos contamos. Eu vou-lhe dar um nome. And his backyard. Woe e o seu jardim. Right away, you feel that perhaps the backyard isn't the Logo neste backyard. momento, vocês sentem que talvez And you'd be o right. jardim não seja And o in a jardim, moment, e vocês estarão we'll tell certos. you more. E num momento, eu vou-vos dizer mais. Woe had a backyard, and all through his life it Woe was so tinha um important to jardim e him. através de toda a sua vida foi And tão like so importante para many of ele. you E como muitos who de had a vocês backyard, que you tiveram can um remember jardim, perhaps if you lived there vocês long podem enough se the things lembrar, that took talvez, place in se it that viveram are lá part of tempo your youth. suficientemente, coisas que aconteceram lá e que foram You parte da actually vossa will juventude. remember it Vocês, perhaps de fato, as you vão were se lembrar, small, and the talvez, things that were added à to it, medida the que things eram that stayed the pequenos, same, the things as perhaps coisas that you que counted foram on. adicionadas ao jardim e outras The com que vocês backyard, in this contavam. particular case, O jardim, is neste your caso reality. particular, é a It's vossa you, it's realidade. how you think, it's how you do É things. o vosso eu, como vocês And of pensam, course, como fazem as coisas. those, E all claro, of those are shaped when you're e very young. todas essas coisas são And in formadas Woe's quando vocês case, são he muito remembers jovens. so clearly E no caso do Woe, ele the lembra-se day tão that his claramente father do brought the dia em tree que o seu pai
trouxe a árvore. A árvore já estava bastante grande. O pai trouxe equipamento que ele chama agora um equipamento para cavar uma árvore e colocar uma árvore. E a razão era porque essa árvore era para o Wool. A árvore foi lá posta quando o Wool era pequenino, ele tinha quase 5 anos, mas ele lembra-se. E o seu pai disse: esta será a vossa árvore para uma casa da árvore. E quando fores mais velho, ou nós vamos construí-la juntos e tu vais adorá-la. E foi isso que aconteceu. Alguns anos passaram e o Wool observou a árvore crescer. E os ramos eventualmente conseguiam suportá-lo, o seu pai e outras coisas. E então eles começaram a construir a casa na árvore. A casa na árvore, meus queridos, representa a infância de cada um. No caso do Wool, foi uma infância muito boa e ele lembra-se dela de forma muito vívida. Mas também lembra-se de outras coisas e que ele ainda se ri hoje. Quando o seu pai construiu a casa da árvore, muito devagar, de forma metódica e muito bem feita, o seu pai encontrou 2 velhos barris de óleo, quase como se fossem caixotes de lixo, e que eram abertos na parte de cima, e ele virou-os ao contrário e colocou-os ao pé da árvore para suportar uma parte da estrutura da casa da árvore. O que é significante nos barris é que através dos anos que se passaram, mesmo depois de Wool se tornar adulto, os barris ficaram sempre no mesmo sítio. E isso era porque eles de facto funcionavam muito bem, mesmo depois da casa da árvore já não estar lá. Eles tornaram-se uma mesa de piquenique, simplesmente ele colocou um bocado de madeira e era onde faziam as festas, sentavam-se à sombra, e se tinhas um projeto para fazer no jardim, se queriam construir alguma coisa, os barris suportavam a mesa. Era uma mesa de projetos e os barris nunca se mexiam. É interessante que alguns dos vizinhos notaram e disseram: será que vais mover estes barris? Ou ele disse: eu não penso movê-los. E então a brincadeira tornou-se: bem, um dia alguma destas duas coisas vai acontecer, ou uma grande ruptura, ou vai mover os barris. E era uma brincadeira dos vizinhos. E os barris não se movem, meus queridos. No vosso jardim vocês têm barris. Vocês não os mexem, nunca pensaram em mexê-los, porque eles têm as verdades fundamentais. Pergunta: vocês puseram-nos lá? Ou será que foram os vossos pais? E isso é uma metáfora, porque talvez alguns de vocês não tenham um pai, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Eu sei que vocês percebem. Que pessoa importante na vossa vida pôs essas coisas lá que se tornaram de facto estacionárias e que vocês nunca mexerão e que nunca as deixarão porque as usam todo o tempo e elas funcionam. Esta árvore continuou a crescer. Ao mesmo tempo que continuou a crescer, eu também vos falo da casa de brinquedo e aqui nos tornamos mais específicos nos géneros. O Wool tinha uma casa na árvore, porque é o que os rapazes querem, mas ele também teve uma casa de brinquedos. O seu pai e os seus amigos construíram uma casa de brinquedos. E se olharmos para os géneros, se o Wool era um homem, o Wool a crescer, agora é uma pequena menina e queria uma casa de brinquedos. Então estamos a honrar a ideia dos géneros aqui também. A casa de brinquedos representava a criança interior, o lugar onde se fazia as festinhas com os amigos, onde fingias que estavas numa casa a fazer refeições, onde havia um forte, onde havia muitas coisas. Era onde, quando a mãe e o pai iam para o trabalho, vocês brincavam no Jardim dos Fundos. Então o jardim torna-se a vossa infância, a vossa vida e o vosso sistema de crenças, e a árvore continua a crescer. E é a isso que vocês se agarram, porque há muitas coisas, certas coisas na vida que vocês têm que saber que são sólidas. Se elas não forem sólidas, meus queridos, é duro. Vocês têm que ter alguma coisa para se agarrar, com que possam contar. E a árvore do Wool não querem que vão embora.
Ele está a agarrar-se a essa árvore e ela cresceu e cresceu e muito em breve a árvore estava enorme. De fato, era quase tão grande como o próprio jardim. Fazia uma sombra enorme como um carramachão, como se fosse uma floresta. Fazia sombra ao jardim todo. Ou ia para o jardim quando era adulto e bebia a sua bebida com uma palhinha e sentava-se ali e dizia: isto é bom. E tudo à sua volta, ele olharia e diria: isto é um lugar lindíssimo e obrigada, barris, por estarem aqui e obrigada, casa de brinquedos, porque eu lembro-me das coisas boas e lembro-me da minha vida. E depois pensaria: bem, claro que há as coisas negativas. Então ele começaria a falar de algumas delas, mas ele diria: eu passo por elas porque sou equilibrado, mas os ratos, nós temos ratos e, claro, eles não vêm do meu jardim, vêm do jardim do vizinho. Mas eu não vou dizer ao vizinho que ele tem ratos que vêm para o meu jardim porque eu gosto do meu vizinho. Há coisas que não dizemos aos nossos vizinhos e amigos, não dizemos a respeito dos nossos ratos ou como criar as crianças, apenas amamos-los. Então eu lido com os ratos à medida que eles vêm e vão e passam por baixo da cerca. Os ratos são, claro, os desafios na vida. São as coisas que vocês olham para elas, não querem lidar com elas, mas têm que lidar com elas e lidam com elas. Às vezes, em alguns jardins, há muitos ratos. E é quando entramos em estados de disfunção e stress. Mas Uou tinha uma boa ideia da vida e ele lidava com os ratos. Ele era uma pessoa equilibrada. Era um bom homem, Uou. Então havia as cobras. Ele não sabia como as cobras chegavam, mas ele compreendia que elas passam por baixo das cercas. Não haviam muitas, mas quando apareciam ele tinha medo das cobras. Ele não queria participar disso, escondia-se dentro de casa e chamava alguém para apanhar a cobra. A cobra é sempre o medo de alguma coisa que não conseguimos arranjar, de morte, da doença, do que quer que seja que está para além dos ratos. E Uou disse: eu lido com estas coisas, eu sei como lidar com estas coisas, nós livramos das cobras e eu volto para um sítio onde eu me posso sentar à sombra com a minha bebida e dizer: eu estou bem, eu estou bem. Então as coisas passaram-se assim até um certo dia, e então veio o terremoto. Uou lembra-se de estar lá sentado a beber a sua bebida, sabendo que estava tudo bem, até que começou o tremor de terra e, oh meu Deus, as coisas abanavam e tremiam e ele sentiu a árvore a rachar, uns ramos a caírem, a casa de brinquedos parecia que ia se desmanchar e todas estas coisas, e ele estava tão feliz depois porque ele não se magoou, os seus vizinhos não se magoaram e ele não soube de ninguém que tivesse perecido no terremoto, mas meu Deus, houve mudanças. E depois de ele recuperar do evento, ele olhou à volta e disse: eu não sei o que aconteceu, e está tudo bem, mas a árvore está um bocadinho diferente e a casa de brinquedos está um bocadinho diferente, mas acho que está boa. Até que vieram os inspectores. Os inspectores podem ser quase qualquer coisa na vossa vida, mas representam de fato a autoridade. Às vezes não representam a autoridade, representam epifânias. É interessante, não é? Qualquer coisa que vos pedirá para mudar o vosso jardim. Mas neste caso particular, ele sabia que tinha de mudar porque o terremoto tinha acontecido. Interessante. Se olharem para esta parábola, se olharem, havia aqueles na vizinhança. Vocês estão prontos? Que não tinham tido terremotos. Mas ele teve e os seus vizinhos também. Isto fala-vos um bocadinho a respeito das coisas que não se diz numa parábola. Uou era uma alma velha. Uou era um bom homem. Uou tinha uma consciência que estava pronta para evoluir. E este terremoto mudou o seu jardim. E as autoridades vieram e disseram: vamos falar a respeito da árvore, Uou. E Uou disse: se vocês dizem que a árvore tem que partir, vocês vão-se embora. E eles disseram: não,
Não tem que se ir embora, é muito pesada. E então eles começaram a explicar Gaia a Uol. E eles disseram-lhe, na floresta, Gaia toma conta das árvores. Naturalmente, corta-lhes os ramos através de fogo e doenças, o que quer que seja. Há um sistema que cuida das coisas. Mas tu tens uma árvore que tu escolheste plantar fora da floresta. E isso quer dizer que tu és responsável por esta árvore, por aquilo que Gaia faria normalmente. Porque a árvore precisa ser podada. Já devias ter podado há muito tempo. Agora, se seguiram até agora, cortar essa árvore, os ramos, é aquelas coisas que vocês mantêm com força. Cortar a árvore, os ramos será, de facto, vocês têm que reavaliar a vossa realidade regularmente. E o não fazia isso. A maioria das pessoas não fazem isso. A árvore é a árvore. E ninguém lhes diz que têm de podá-la. O disse, eu não quero ver isto. Vocês têm certeza que a árvore sobreviverá? E eles disseram, ela vai sobreviver e vai viver por décadas, talvez mais do que tu. A árvore é uma lindíssima árvore. Nós simplesmente vamos podá-la para que ela possa crescer melhor. Quando as coisas terminaram, o voltou. Ele não sabia o que ia ver. Entrou no jardim e sentiu que os seus joelhos estavam a fraquejar. Eles não a cortaram, eles não a podaram, eles mataram-na. Eles não a tinham morto, claro, mas para o ele nunca tinha visto uma árvore podada daquela forma antes. Não havia mais aquela enorme sombra, nem tantos ramos. Mas, estranhamente, ele, através de toda a vida, tinha notado imensos mosquitos no jardim. E agora não havia nenhum. Ele não se apercebia que a árvore estava a deixar caí-los à medida que ele bebia as suas bebidas. E isso tinha desaparecido. E ele teve que ir buscar óculos de sol porque havia muita luz, não havia mais sombra. E o inspetor disse, não te preocupes, vão crescer de volta rapidamente. Ele não gostou do que viu de todo. Ele compreendeu o que eles estavam a dizer, mas a sua árvore que ele conhecia, aquela sombra, não estava lá. Tinha sido tudo cortado e quase nada tinha sobrado. Então o inspetor disse, espero que não te importes, mas no processo de podar a árvore, nós tivemos que mover os barris. O disse, vocês mudaram os barris? Está tudo bem, ok. Vocês mudaram os barris, está tudo bem. Ele não sabia que a ruptura estava a acontecer. Eles moveram os barris. Quando nós movemos os barris, encontramos uma coisa, Tu sabias que tinhas um ninho de cobras lá? O quê? Elas estavam nos barris todos os tempos. Nunca olhaste para baixo deles? Quanto tempo tiveram lá? Então, apercebeu-se que durante toda a vida ele nunca tinha olhado debaixo dos barris e era de onde vinham as cobras. Olhem para a metáfora, meus queridos, as coisas que vocês não tocariam, as coisas que eram verdades absolutas para vocês, as coisas que os vossos pais colocaram lá, se vocês as movessem, seriam quase trair a sua memória. Coisas que os vossos padres, a vossa mãe ou aquele professor que vocês amavam tanto, estão naqueles barris que vocês não movem, porque são um tributo para a sua memória. E debaixo desses barris estão as cobras, porque eles nunca foram movidos. Eu acho que vocês percebem o que eu quero dizer. Sabes, eu tenho pena de dizer, mas aquela casa de brinquedos tem que sair dali. Nós podemos arranjá-la, mas vai custar muito. É melhor que tu a tires dali. Não é uma estrutura autorizada, mas pode cair em cima de ti. Estava sem reação neste momento e disse, ok, tirem a casa de brinquedos. E eles tiraram-na. Voltaram no dia a seguir e encontrou o lugar vazio. E o inspetor disse, olha, sabes, foi muito difícil tirar a casa de brinquedos. Porquê? Perguntou-o. E eles disseram, porque tinhas um ninho de ratos na casa. Vocês querem dizer que eles não vinham do outro jardim? Não, eles vinham da tua casa de brinquedos. Quão frequentemente vais à casa de brinquedos? E o disse, bem, desde que eu era criança nunca mais lá voltei.
Era só uma memória para mim. Eu quero que olhem para isto, meus queridos. Há aqueles que ainda têm as memórias da casa de brinquedos, mas não vão a essa criança interior. Porque vos disseram, alguém vos disse, que se querem ser um adulto, vocês têm que atuar como um adulto, não se riem como crianças, vocês não brincam como crianças. Vocês não se põem de joelhos como as crianças, mas eu digo-vos, meus queridos, ouçam. Se vocês não visitam a vossa criança interior, isso vai salvar a vossa vida se a visitarem. A vossa criança interior é o que vocês são, é a beleza de uma criança, é a sua inocência, e vocês nunca vão lá. Ou era uma alma velha, era equilibrado. Mas como ele ignorava estas coisas e deixava-as simplesmente ser, vieram os ratos e vieram as cobras e todas as outras coisas. Não muito depois, Wo encontrou-se no jardim, na sua cadeira de descanso, a beber a sua bebida com uma palhinha e com óculos de sol, porque o sol estava a brilhar. E ele notou uma coisa logo: cores. As flores estavam a nascer. E nunca tinha havido flores no jardim na sua vida toda. E ele apercebeu-se que todas as coisas estavam bem, que a árvore que ele podia ainda agarrar-se a ela era ainda ao seu apoio. Mas ia ter novos ramos com novas formas e outros tipos de sombras. A casa de brinquedos na sua mente e a casa da árvore ainda estavam lá. Ele conseguia lembrar-se delas e... Os barris. Ele tirou-os de lá. Quem quer velhos barris no jardim? Esta é a parábola. Como está o vosso jardim, meus queridos? Quantos de vocês sentiram o terremoto? Agora, deixem-me dizer-vos outro segredo. O terremoto é diferente para cada um de vocês. Foi ontem, foi em 2012, talvez seja amanhã. Há alguma coisa que abana as fundações das vossas crenças e que não tem que ser negativa. Vocês podem deixar este lugar e compreender isto tudo. Antes de irem para a cama esta noite, vocês podem ter uma epifania e dizer: eu reconheço o meu jardim e não está lá muito bonito. Eu não quero um terremoto. Eu só quero uma árvore nova. E esta será a alma velha sábia que diz: não tem que me levar ao zero para eu compreender as coisas. Então haverão os outros que terão questões na sua vida que os levarão a um sítio que temos que enfrentar coisas que não queríamos enfrentar. E vocês pedirão ajuda a Deus e dirão: o que é que eu fiz, o que é que tu fizeste, o que está errado e porquê é que isto está a acontecer comigo? Eu estou a falar com alguém na audiência. Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa alma velha, eu acredito nestas coisas, porquê é que isto está a acontecer comigo? E isso é porque tu és teimoso e sabes isso. E tens de passar através disto e sair do outro lado com luz. E a árvore será podada, mas não será morta. E vocês sabem do que eu estou a falar, meus queridos. Isto é como vocês são, cada ser humano, absolutamente e elegantemente diferente em todas as formas, mas cada um de vocês tem um jardim. Ponderem nestas coisas à luz das mudanças no planeta e as mudanças que poderão ter que ocorrer na vossa consciência e mesmo naquilo que vocês acreditam quando eu pergunto quem são vocês. De volta à mensagem desta manhã, quando vocês começam a analisar quem vocês poderão ser neste planeta e porquê é que estarão aqui. E a resposta é lindíssima. Há majestade nas respostas, há magnificência em todas as percepções quando vocês começam a responder as questões uma por uma. Esta é a mensagem de Kryon e tem sido a mesma durante 30 anos e nós simplesmente dizemos-la de forma diferente de cada vez e assim é.